Agora, 8 horas e 46 minutos, aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Hoje, hein, a posse de Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo Tribunal Federal. Nós separamos aqui 2 trechinhos de declarações recentes do ministro, para que você que está ligado aqui com a gente conheça um pouco melhor a forma de pensar, a forma de atuar de Luiz Roberto Barroso, que a partir de hoje terá nas mãos o poder de pauta. É para isso que está ali o presidente do Supremo. Ele tem a possibilidade de colocar ou não, de retirar, de dar um ritmo mais forte, um ritmo mais lento para os assuntos que são analisados pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro, uma fala aqui mais na linha política, das mais polêmicas, aliás, envolvendo o ministro Luiz Roberto Barroso. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Nós derrotamos o bolsonarismo, disse o ministro Luiz Roberto Barroso. Agora um outro trecho aqui também de uma outra declaração do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, falando sobre a forma dele ver ali questões da nossa sociedade. Comunismo é um modo de organização política e econômica fundado na propriedade coletiva dos meios de produção, em uma economia planificada, na abolição da propriedade privada e numa fase intermediária conhecida como ditadura do proletariado, que antecede a abolição final do Estado. Essa é a doutrina comunista baseada no pensamento de Friedrich Engels e de Karl Marx. No Brasil, vigora a livre iniciativa, a economia de mercado, a meticulosa proteção da propriedade privada na Constituição e no Código Civil, e não existe vestígio de ditadura do proletariado. Não há vestígio de ditadura porque nós temos eleições livres e periódicas a cada 2 anos no Brasil. E do proletariado, muito menos. Talvez a Faria Lima tenha mais influência do que, evidentemente, o proletariado de uma maneira geral. Pela tradição do Supremo Tribunal Federal, assume a presidência o ministro mais antigo na corte que não tenha sido presidente ainda. É o caso de Luiz Roberto Barroso, com a aposentadoria de Rosa Weber. O Cláudio Zaidan, colunista do jornal Gente, jornalista, está conosco nessa manhã para falar um pouco sobre a expectativa, para esse mandato de Luiz Roberto Barroso à frente da Suprema Corte. Bom dia para você, Zaidan. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís, Cláudio, Humberto, Sônia. Bom dia. Como vai? Zaidan. Tudo bem, Sônia? Olha, esse trecho que a Thaís chamou é muito interessante, porque já que o Barroso citou Engels e Marx, ele citou nessa ordem, eu me lembrei que, aliás, eu sempre me lembro, quando o Barroso me vem à mente, eu me lembro do Engels. E por quê? O Engels dizia que o Estado, na verdade, na sociedade capitalista burguesa, etc., ele é parcial, ele é um instrumento de força da classe dominante. E isso inclui o judiciário. Eu sempre me lembro disso quando me recordo do voto do Barroso a respeito do corte de 50% na pensão das viúvas. Isso foi levado ao Supremo. Isso é obra da reforma previdenciária. Aliás, uma obra lastimável. E o Barroso chegou a dizer que pensão é até que a pessoa arranje outro emprego. Ou seja, parece que ele confundiu pensão com seguro-desemprego. Como se uma senhora de 65 anos, viúva, pensionista, pudesse sair ao mercado. Enquanto isso, ela tem ali a pensão até ela arrumar um outro emprego. E pensão não é para manter o nível de vida anterior. Ele está errado. Ele está errado perante a única coisa que importa nesse assunto, que é a Constituição. E esse é o problema, os choques do Supremo com a Constituição. O presidente do Supremo, ele não é maior do que os outros, mas ele tem um papel, esse sim, na prática,
muito importante, que é pautar, é determinar a ordem das coisas, quando elas serão votadas. Isso é, aliás, o mesmo poder que tem o presidente do Senado e o presidente da Câmara nas respectivas casas, né? Isso dá um poder tremendo. Se você bota na gaveta, ninguém tira. Então, esse é o poder real do presidente do Supremo. De resto, o Barroso disse segunda-feira, teve um grande encontro do setor de seguros no Rio, o maior encontro da América Latina, e o Barroso foi convidado. E aí, depois, na conversa com os jornalistas, ele falou: olha, eu quero uma reforma do sistema judiciário para que ele se torne mais humano, mais democrático. Perfeito. Mas aí ele entra em outro campo. Ele diz: e pretendo que o Supremo haja na direção de combater a fome, combater as injustiças e combater o crime organizado. Foi a lista de prioridades que ele elencou. Parece muito mais o discurso de alguém que está chegando ao Executivo ou ao Parlamento. Eu me lembro de uma discussão, talvez um momento mais constrangedor e ao mesmo tempo de maior sinceridade nos embates no Supremo, quando o Barroso disse ao Gilmar Mendes que o Gilmar era um sujeito ruim, né? Um sujeito desagradável, e falava mal de todo mundo. E aí o Gilmar disse o seguinte para o Barroso: você quer legislar, tire a toga, filie-se a um partido e concorra às eleições, porque lá é o lugar de legislar, no parlamento. E é verdade, o Barroso tem a tendência, a visão legisladora do Supremo, não só ele. E isso, aliás, cresceu de uma maneira incontrolável no Supremo, em todas as direções, em todas as direções. Parece que é a turma do Gilmar, viu? o do Alexandre. Como chama esse do peludo? Xandão. Como chama, Zaidan? A Juliana. A Juliana. Tá Agora dando oi deixa pra ela calma gente. aqui. Mas então, o interessante disso é que virou um Supremo que legisla, mas isso tem a ver com uma Constituição que é prolixa. Como ela é prolixa, tudo. Outro dia eu ouvi o Cláudio Humberto contando um caso de um sujeito que agrediu a tia e aí foi condenado. E entre as penas impostas a ele estava o pagamento de uma indenização, não é? E aí o que aconteceu? Levaram isso ao Supremo. E fica a pergunta, como é que um caso desse chega ao Supremo? Porque tudo no Brasil você vai encontrar uma brecha que permite uma discussão sobre o aspecto constitucional daquela medida. Esse é o ponto. É uma Constituição prolixa, boa em vários aspectos, mas subjetiva. É bom que seja subjetiva. Uma Constituição não pode ser inteiramente objetiva, senão a gente colocava um computador e os casos iam chegando e ele ia determinando o que diz a Constituição. É bom que ela seja humana, subjetiva, permita interpretações. Só que ela abarca o mundo. É uma Constituição que abraça todas as coisas e permite que tudo seja matéria constitucional, tudo vai para o Supremo. Outro dia eles estavam julgando um caso a quem pertence o Palácio Guanabara, se a família real ou ao Estado. Esse caso foi movido pela Princesa Isabel, já depois do golpe que derrubou a monarquia. 106 anos depois, ele estava sendo julgado no Supremo, né? Então, o Barroso, ele não vai mudar o comportamento do Supremo. Eu me lembro que o Fux, ele fez uma declaração quando chegou à presidência, muito mais pertinente, porque era uma coisa realmente... Ele falou, olha, eu quero acabar com esses votos monocráticos que predominam hoje. Ele conseguiu? Não. Outro dia nós vimos o Toffoli, numa decisão monocrática, balançar o coreto, né? Os votos monocráticos continuam, o Fux não conseguiu isso, e o Barroso não vai mudar o Supremo. Só que ele tem uma visão, e isso foi importado dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos há uma discussão entre os que defendem que a Constituição ela é viva e que cabe à principal corte, lá é a Suprema Corte, cabe à principal corte ir moldando a Constituição às mudanças sociais. E há um outro grupo que diz não. Nós não temos de adaptar a Constituição. A Constituição, ainda mais a deles, que tem 7 artigos, 7 princípios, são princípios, por isso que ela dura tanto. E emendas, mesmo emendas não são muitas, são cerca de 30 emendas, né? Mas há muitos que querem sempre fazer, não, vamos moldar a Constituição à realidade social. Isso foi trazido para o Brasil e o Barroso abraça essa tese de que cabe à Corte adaptar a Constituição à realidade. O problema
Isso veio à tona no caso do Zanin. O Zanin fez alguns votos, ele tomou decisões e argumentou numa direção que desagradou a PSOL, parte considerável do PT. Mas esse cara é um conservador, bem que eu avisei, aquelas coisas. Olha a maneira como está havendo uma distorção do que é o ministro do Supremo. A rigor, não importa o que pensa o ministro do Supremo sobre isso ou sobre aquilo. Sobre aborto, sobre marco temporal, sobre qualquer assunto. O que ele pensa não importa. Importa ali na roda de amigos dele, numa palestra. Mas como ministro do Supremo, até o que ele pensa tem que ser colocado de lado e prevalecer a Constituição. Se o que ele pensa contraria a Constituição, ele tem de abstrair o que ele pensa e votar de acordo com o texto constitucional. O que a Rosa Weber pensa sobre aborto não importa para a sociedade. Ela não foi colocada lá para dizer o que ela pensa. Aquilo não é uma assembleia de sábios, luminares, que vão dizendo para onde deve ir a sociedade. Eles estão lá para garantir que a Constituição prevaleça, inclusive sobre lei. A Thaís falava há pouco, e vai acontecer isso. O projeto de lei aprovado, vamos ver, claro, que vetos o Lula fará. Mas depois de derrubado ou não derrubado o veto, enfim, aprovado, ele será contestado no Supremo. E o Supremo vai dizer não, isso é inconstitucional. E aí só uma PEC para resolver o problema. Só uma PEC, porque aí vira texto constitucional, a não ser que seja cláusula considerada pétrea. Aí não há emenda que prevaleça. Não, vocês não podem mexer nisso, porque essa é uma cláusula intocável. O poder do Supremo é maior hoje do que os outros dois poderes, né? Mas isso tem a ver com a decadência moral e intelectual do mundo político, do parlamento, do executivo. É tanta gente com o rabo preso que eles sempre ficam assustados quando tem de confrontar o Supremo Tribunal Federal, né? E o Barroso, ele não tem nenhum constrangimento em se demonstrar alinhado com essa ideia de que o Supremo, ele é um pouco legislador. Eles falam quando houver brechas, né? Há muitas brechas. E, claro, com essa ideia de que o Supremo deve moldar a Constituição às mudanças na sociedade. Agora, quem interpreta essas mudanças? Quem diz que essas mudanças retratam a posição majoritária dos brasileiros? Os ministros do Supremo, a Assembleia de Sábios, é uma clara distorção, né? Cláudio Zaidan trazendo para a gente aí percepções e aspectos, né, do que teremos pela frente com o mandato de Luiz Roberto Barroso à frente do STF. Zaidan, sempre bom ouvi-lo, hein? Boa semana, até semana que vem. Um abraço. Teremos fortes emoções, Zaidan. Ô, Cláudio, o Nelson Rodrigues, isso no tempo de Garrincha, de Newton Santos, ele já falava, o botafoguense é desconfiado. Ele está sempre desconfiado com o time. Eu estou desconfiado, viu, Cláudio? Vamos ver. Valeu, Zaidan. 8 horas Zaidan. e 59 minutos. Você tá ligado nessa manhã no Jornal Gente. Daqui a pouquinho, mais assuntos, destaques dessa quinta-feira para você.